Olá, amigos. Nosso encontro está ficando cada vez mais amplo e mais amigo ainda, porque vai aumentando o número das amizades, está sendo uma coisa muito boa. Eu fico muito feliz de poder falar com vocês. E fico feliz quando vocês dizem que estão satisfeitos com as histórias que a gente conta, porque não resta a menor dúvida, porque a vida é realmente um romance. Tanto pode apresentar cenas muito agradáveis, bonitas, quanto pode apresentar cenas muito doídas, muito sofridas. Mas é a vida e a gente tem que ter sempre a alegria de viver. Não importa como seja a nossa caminhada, mas ser feliz. Aliás, dizia-se que o homem feliz era o homem nu. Não tinha nada para se preocupar, não tinha nada para guardar, não tinha nada. Então, era feliz, porque não tinha nenhuma preocupação na vida. E nós que estamos buscando, de uma certa forma, nos tornarmos espíritos melhores, a gente pensa muito na reformulação social da Terra, quando ouvimos os comentários das pessoas mesmo nas conversas particulares. A gente percebe que o mote principal da conversa é sempre a situação desagradável. E ontem mesmo eu estava ouvindo conversa de duas pessoas, não era comigo, mas eu estava ouvindo, porque quem tem ouvidos de ouvir, ouve. E a pessoa falava exatamente a respeito do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e como está difícil a vida no Rio de Janeiro, os perigos, as, as preocupações das pessoas em cada vez se mesmar, se fechar mais por causa da agressividade. Estão falando tanta coisa, e enquanto as pessoas iam falando a respeito dos acontecimentos, eu ficava pensando na Baía de Guanabara, tão linda. É certo que está muito poluída, mas ela é muito bonita. A ponte Rio-Niterói, a construção do homem, que coisa extraordinária. O Museu do Amanhã, construção do homem. E comecei a pensar nas coisas lindas, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. E realmente é uma cidade especial. E eu me lembrei também do livro Brasil, Coração do Mundo, e como o irmão X descreve a chegada dos portugueses numa terra totalmente selvagem, não tinha nada, e como eles se deslumbraram com as belezas que eles encontraram aqui no Brasil. E, particularmente, quando chegaram às terras do Rio de Janeiro, que, que deslumbramento que aconteceu. Então, se nós nos melhorarmos, se nós nos tornarmos criaturas mais felizes, menos agressivas, se a gente diminuir os nossos julgamentos, então a sociedade melhora também. E se o homem melhorar, tudo fica bem. E eu estava me lembrando essa dissintonia que existe nas muitas camadas sociais do mundo em que nós vivemos. Há alguns anos atrás, nós costumávamos sair à rua por volta da madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas. Saíamos um grupo de jovens, e eu junto também, para distribuir sopa na rua. Normalmente, nas madrugadas que eram muito frias, saíamos um panelão de sopa quente dentro do carro e saíamos. E onde tinha aquelas pessoas dormindo nas calçadas, parávamos para oferecer a sopa quente e, naturalmente, minimizar um pouco o incômodo daquelas pessoas que, na maioria das vezes, se cobriam com jornais. E, uma ocasião, nós paramos ali no Santo Cristo, descendo o elevado, uma calçada larga. Os rapazes pararam o carro, era um carro novo, um Chevette que tinha acabado de sair, era o carro do presente,
e eles abriram o porta-mala onde estava o panelão de sopa e, e os rapazes trouxeram as pessoas que estavam dormindo na igrejinha que tem ali no Santo Cristo e colocaram na calçada. Eles sentaram encostado na parede. Eles trouxeram uns 10 mendigos e eles então se sentaram ali encostadinho na parede. E os rapazes voltaram para buscar mais 2 que tinham ficado dormindo. Eles iam despertar os homens para levar para lá para tomar sopa. Eles foram e eu fiquei sozinha, então eu comecei a distribuir a sopa. Ia no panelão, enchia o copo, que a gente oferecia num copo, e trazia e fui dando para os homens que estavam ali sentados. E nesse momento, eu estava fazendo essa distribuição, veio um carro em alta velocidade descendo o elevado. E ali no Santo Cristo é uma curva. Então o carro veio em velocidade e fez aquela curva cantando os pneus. E de repente eles pararam a uma certa distância, o carro parou. E o motorista deu ré, voltou um pouquinho. Eu fiquei um pouco preocupada, porque eu estava sozinha, olhei para o lado da igrejinha para ver se eu via os rapazes que estavam lá, não vi porque eles estavam do outro lado, e fiquei observando, parei no meio da calçada e fiquei observando. O carro parou, as 2 portas da frente abriram e desceram 2 rapazes, o que estava dirigindo e o que estava no carona. 2 rapazes fortes, sem camisa, bem postos, e depois abriu a porta de trás e saíram mais 2 rapazes. Eles ficaram de pé ali no meio da rua, olhando o que estava acontecendo ali na calçada. Depois eles começaram a caminhar para o nosso lado, assim, abrindo um leque, 2 para um lado, 2 para o outro. E eu estava preocupada, todavia, pedindo a ajuda dos benfeitores espirituais e prestando atenção no que os rapazes estavam fazendo. Eles vinham bem vagarosamente caminhando e fechando aquela cunha que eles estavam fazendo. Naquele momento, quando eles se dirigiam para o nosso lado, um dos mendigos se levantou, deixou a sopa no chão e veio e se postou bem na minha frente. Aí o outro levantou e se postou do lado. Então, eles foram se levantando e ficaram na minha frente. Eu fiquei quase que dentro de uma roda feita por aqueles 10 homens que estavam sentados. Os rapazes pararam, ficaram olhando algum tempo, aí retrocederam, entraram no carro e foram embora. E os mendigos, então, voltaram, cada um pegou a sua sopa e continuaram tomando a sopa. Ninguém disse nada, nenhuma palavra. Eu fiquei tão emocionada, pensando, meu Deus, como essa vida nos dá lições e nos deixam assim, pensando na interferência de Deus, porque é Ele que rege todo o universo, que rege os mundos também. A diferença que havia entre aqueles rapazes num carro de luxo e aqueles homens sem família, sem pão, sem agasalho, sem nada, que estavam sentados ali tomando uma sopa que a caridade de alguém confeccionara para eles. Enquanto eu estava pensando, os rapazes chegaram trazendo os 2 que tinham ficado dormindo. Então eu falei, vocês demoraram. Ele falou, é que eles estavam numa situação bem ruim e nós fomos dar uma lavadinha neles ali no chafariz. Eles não queriam lavar, não, mas a gente deu uma lavada, uma arrumada e trouxemos eles. Sentou os rapazes, eu não disse nada. E eles também não disseram nada. Ninguém fez nenhuma referência ao acontecimento. Mas eu fiquei cogitando com os meus botões. Aqueles homens que estavam ali
Possivelmente não tinham família, não tinham ninguém, possivelmente não tinham amigos, não tinham nada. Talvez fossem até analfabetos, eu não sei. Se levantaram para me defender se houvesse necessidade. E aqueles rapazes que estavam num carro de luxo, bem nutridos, só não estavam bem vestidos porque estavam sem camisa, os quatro, mas bem calçados, e aqueles homens ali, muitos estavam descalços. Eles vinham. Qual a intenção deles? Não posso dizer, não sei. Mas não eram intenções agradáveis, pela maneira com que eles se posicionavam. Não eram intenções honestas, pela forma como pararam quando os homens se levantaram e me cercaram. Depois eles voltaram e foram para o carro, foram embora. O que leva pessoas possivelmente cultas, eu acredito que sim, que têm uma situação social boa, eu acredito que tinham, o que leva eles a fazer uma interferência daquele tipo? Eles podiam ter parado o carro ali, perto da calçada, e perguntado: "Ô, minha senhora, o que a senhora está fazendo aí? O que está acontecendo?" Mas não, agiram de uma forma subreptícia que deixava que a gente entendesse que havia más intenções. Mas os mendigos não permitiram. Deus é um pai misericordioso e bom. Aqueles homens que eu já me referi, sem lar, sem família, sem ninguém, possuíam sentimentos, sentimentos fraternos, amigos, e possivelmente não tinham nem condições de me defender contra aqueles rapazes fortes que ali estavam, mas eles se posicionaram. A interferência dos espíritos também tem muito a ver com essas coisas que acontecem em nossa vida. Mas tivemos muitas experiências boas naquele período em que saíamos para distribuir sopa na rua, até que a polícia proibiu, disse que não podíamos fazer aquele tipo de trabalho e a gente parou. Mas as lembranças ficaram, e essa é uma lembrança que eu estou oferecendo ao coração dos meus amigos. Fiquem em paz. Até mais.